essa aula eu introduzi no nosso curso por uma questão que vocês me perguntaram bastante, que era o uso do flux, que a gente fez em uma das nossas aulas, que estava dentro da programação. Porém, pessoas que não conseguem fazer alta temperatura, como que elas poderiam fazer para ter o efeito do flux, sem que elas tivessem que comprar um forno ou terceirizar uma queima, que também é possível. E é por isso que eu trouxe a linha do PC, que é o Cascade, por isso que eu denominei a técnica como Cascade mesmo, para a gente poder ter esse efeito aí, como se fosse um esmalte reativo da alta temperatura aqui para baixa temperatura. Então, às vezes, quando a gente fala que faz baixa temperatura, muitos, assim, torcem o nariz achando que baixa temperatura só existe aquelas pinturas tradicionais, né, que a gente vai fazer a aplicação de um corante ou um esmalte transparente, fim, faz uma sombra e acabou. E hoje eu não trouxe nem desenho, que era para confundir mesmo todo mundo, que a hora que bater o olho numa peça dessa, vai falar, isso é alta temperatura, tem efeito de borda, consegui um efeito de borda, um esmalte reativo, isso é alta temperatura. Hoje eu vou falar um negócio para vocês que vocês adoram e que é muito difícil eu falar, porque dentro das minhas técnicas eu tenho 555 milhões de exceções. Mas a gente pode utilizar o Cascade, que é esse é o nosso ator principal de hoje. A gente pode utilizar o Cascade em praticamente todos os ELs, todos os esmaltes da linha EL. E normalmente eu falo, não dá para todos, só dá para alguns, tem que testar, tal. Mas basicamente essa dupla aqui dá match, dá certo. Enquanto isso seca, eu vou mostrar para vocês exatamente essa questão da quantidade, o quanto é importante. Eu tenho aqui 2 bowls, os 2 foram feitos por mim. Os 2 eu fiz, teoricamente, da mesma forma. Mas não foi a mesma queima. Tem 2 queimas diferentes aqui. E aí, eu queimei esse daqui no forno meu grande, no maior, e esse aqui no meu forno menor. O meu forno menor, ele está segurando ainda mais a temperatura, tá? E eu consigo perceber isso porque são bowls feitos iguais. Esse daqui, vocês percebem que ele tá um pouquinho menor? É leve, é milímetro, tá? Milímetro. Mas ele tá um pouquinho menor. Não consigo fazer assim. Ó, esse é fácil, ó. Quer ver? Ó, se você colocar assim, ó, olha quanto que sobra daqui, ó. 1,5 dedo. Quando você faz o contrário, ó, 2 dedos. Só aí você consegue ver a diferença entre um e outro. Quando você faz assim, tá vendo que tem 1 milímetro para fora? Ou seja, eu acho, tá, que aqui, por mais que o visor, e aí muita gente sabe, por mais que o termopar e o leitor marcasse a temperatura que eu queimei em cone 05, 1030, e aí esse oscila um pouquinho essa temperatura. Por mais que eu tenha feito a mesma programação de queima, existe uma variação entre um forno e outro. Existe uma variação aí da atmosfera no forno. E o que aconteceu? Dá para perceber que o forno menor, ele está segurando, ele está ficando mais quente por mais tempo, como se fosse um patamar ainda maior, tá? Então, o que acontece? Mesmo sendo feito do mesmo jeito, eu percebo que apareceram bolhas. Deixa eu achar aqui, ó. Vamos lá. Tá fácil, né? Ó, aqui eu tenho uma bolinha, aqui eu tenho outra bolinha, e eu tenho aqui embaixo 2 bolinhas, ó. Então, o que aconteceu? 2 coisas. A temperatura, quer dizer, mais de 2 coisas, 3. A temperatura, a quantidade excessiva do EL, e a terceira opção ou então a gente pode falar numa junção das 3 variáveis, ou uma só delas, ou 2 ou mais. O que acontece é que eu joguei agora um cascade, o cascade promoveu o escorrimento do esmalte e o esmalte acumulou aqui, ó. Por isso essa bolinha nesse lugar. Aqui, ó, o que aconteceu? Eu tava com medo, né? Eu tô na vertical do lado de fora.
A gente não está falando em escorrimento. Quando a gente está falando em escorrimento, uma das características do escorrimento é puxar justamente o esmalte que tem por cima ou por baixo para o final. Se a gente faz isso numa peça vertical, isso acontece de forma ainda mais efetiva. Por isso que aqui, estava no céu, né? Manda a Elele, manda a Cascade, seja o que acontecer. Deus cuida, seja o que acontecer. Ó, o que acontece? Ele ia escorrer, ia para dentro, não ia ter onde voar esmalte para nenhum lugar, ele ia para dentro, eu nem me preocupei. Carreguei a mão, ó, do L e do Cascade. Aqui não. Aqui eu fui toda devagarinho, não exagerei, pus uma camada do Cascade e por isso ele não escorregou tanto. E mesmo assim, eu estava com tanta preocupação do Cascade que eu fiz... Por que eu enfiei esse preto aqui? Tudo bem, ele ficou bonito, mas eu criei uma margem de segurança. Para quê? Se eu fosse com ele até o final, se eu fosse com o Cascade até o final, ele ia derreter, ia colar no forno e ia quebrar. Então, é uma dica, quando a gente precisa aí dessa margem de segurança em peças verticais do lado de fora. Eu quero usar um Cascade, eu quero usar um flux, não importa se é baixa ou alta temperatura, como que eu faço para eu segurar e ter um certo controle na esmaltação? Cria algum efeito, cria algum desenho na peça que eu não vá com o flux até o final e coloque um outro esmalte que seja o quê? Duro, ou seja, que não tem escorrimento, que eu sei que não vai, do jeito que eu esmaltar, ele vai ficar no forno, independente da temperatura.